Olá, eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar de funções. Só que eu vou falar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou falar de funções para além da matemática. Quando a gente procura a definição de função, então a gente vai estudar lá, primeiro ano do ensino médio, função, que é uma matéria muito importante, a definição que a gente acha, ela é muito abstrata. A definição formal seria: função é uma relação entre dois conjuntos estabelecida por uma lei de formação, onde cada elemento de X é levado a um único elemento do conjunto Y. Então fica algo muito abstrato, né? Então fica, o que é o conjunto X, lei de formação, conjunto Y, aí tem o domínio, imagem. Não faz muito sentido, a menos que a gente esteja no Japão, né? Oi, meu nome é Ishiro Nakamura. Esse piadinha já começa por aí. Ixi, Ishiro, vem aí. Ishiro, vem cá. Nakamura, Ishiro Nakamura, caramba. Eu já tô meio puto com isso. Eu sou japonês. Eu não sou chinês, não sou coreano, não sou tailandês. Só que assim, eu fui estudando essas piadinhas ao longo dos anos. E aí eu tenho que ficar todo simpático, com uma cara de legal. Legal, bacana. Bacana, cara. Eu prefiro pensar na função como uma relação entre coisas reais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas... Nada na nossa vida, nenhum processo físico está isolado. Tudo tem influência de outras grandezas. Então, por exemplo, se eu quero comprar um videogame, o que eu preciso para comprar um videogame? Eu preciso de dinheiro. Então, um desejo meu, um produto que eu quero comprar depende de dinheiro. Uma das variáveis, né? Se eu só for pensar em comprar, são infinitas as variáveis. Porque, por exemplo, para eu ter o videogame, eu tenho que ter uma tecnologia, até toda a evolução da tecnologia até chegar no videogame que eu quero. Aí eu preciso de energia. Se eu começar a pensar assim, não tem fim, né? Porque são muitas variáveis. A vida, o universo, são um emaranhado de influências. E para isso que serve a função. A função serve para a gente isolar o que a gente quer estudar, ou algo que a gente queira pensar, ou algo que eu queira para a minha vida. Eu isolo e vejo quais são as coisas que influenciam mais drasticamente naquilo. Então, nesse exemplo, eu quero comprar um videogame. Então eu não preciso pensar na história do videogame, ou na história da minha vida, da tecnologia. Eu não preciso pensar em tudo isso. Eu preciso pensar, eu quero um videogame. Qual que é a relação mais próxima a isso? É o dinheiro, né? Então eu preciso comprar. Ele custa um certo valor. E como que eu consigo esse dinheiro? Então eu tenho que trabalhar, ou alguém tem que trabalhar e me dar esse dinheiro. Então eu vou pedir para os meus pais. Então eles vão ter que trabalhar e vão ter que me dar esse dinheiro. E aí isso vai estar relacionado com o quanto você ganha, né? O quanto seus pais ganham, que está relacionado com as horas de trabalho dele. Então, vamos supor, um videogame custa R$2.000, o seu pai precisa trabalhar quantas horas para conseguir esses R$2.000? Ou seja, nesse caso eu posso colocar o conjunto X, eu posso chamar o preço do videogame, que está relacionado com as horas de trabalho e o salário. Então esse vai ser o conjunto Y. E aí qual que vai ser a lei de formação? É uma lei diretamente proporcional. Quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais horas, né? Então é o tempo. Então quanto mais tempo a pessoa trabalha, mais dinheiro ela vai ter.
E essa lei de formação vai definir quantas horas de trabalho ela vai precisar para comprar o videogame. Ou seja, qual seria essa lei de formação? Seria o preço é igual à quantidade de horas vezes a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha por hora. Isso eu posso aplicar em qualquer parte da minha vida. Se eu quiser emagrecer, quais são as variáveis ali mais fáceis, né, que mais influenciam diretamente? Vai ser a quantidade de caloria que eu ingiro. Então, por exemplo, aquilo que eu estou comendo, eu tenho que ver a quantidade de caloria e eu tenho que saber quanto eu gasto de energia. E aí, essa diferença eu vou ganhar de peso. Antes um gordo feliz que um magro triste. Então cuida da vida, me deixa comer meu macarrão com sardinha, sabe? Deixa comer macarrão com sardinha. Minha bolacha de maisena. Minha bolacha de maisena. Meu que suco, tá tudo açúcar, mas deixa eu que vou morrer de diabetes. Me deixa comer. Me deixa engordar. Não importa. Me deixa ser feliz. Vai cuidar da vida. Cria esse negócio de ser fit. Me deixa comer. Porém, como eu falei, nenhuma na vida é um emaranhado de influências, né? Então, por exemplo, para eu emagrecer, não é só isso, o que eu como e o que eu gasto. Vai depender do meu metabolismo, vai depender da minha genética, é uma série de fatores. Quando a gente começa a pensar muito nisso, acaba dando um desespero na gente, né? Porque pensa, a gente acaba se sentindo um pouco impotente, porque são infinitos fatores que fizeram eu chegar até onde eu tô, e cada ação que eu tiver, cada escolha que eu fizer, vai influenciar outros infinitos fatores. Isso foi abordado naquele filme O Efeito Borboleta, que é uma aplicação da teoria do caos. Por que o filme tem esse nome, Efeito Borboleta? Porque na teoria do caos, simplificando, ela diz que o bater de asas de uma borboleta pode gerar um furacão num país muito distante. Como é isso, né? Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo do cotidiano. Então eu dou o sinal para o ônibus parar. Quando o ônibus para, vamos supor que tenha 40 pessoas dentro daquele ônibus. O meu simples gesto de fazer o ônibus parar mudou o futuro daquelas 40 pessoas que estavam no ônibus. Então elas iam chegar um pouco antes no destino delas. E aí, como o ônibus parou, as 40 pessoas atrasaram um pouco. Essa mudança na vida de 40 pessoas, ela também ocasionou mudança na vida de outras pessoas, que é até difícil calcular, porque cada pessoa que está ali ia ter contato com outras pessoas. Então mudou o futuro de 40 vezes o número de pessoas que cada uma das 40 iria ter contato. E quando a gente pensa nisso, a gente pode ficar aqui infinitamente pensando nas influências, né? Porque também não são só essas 40 pessoas. Tem todo o trânsito que o ônibus passou, então tem a vida de todas as pessoas que estavam no carro ali, ou a vida, sei lá, de um animal que estava passando por ali, de uma pomba, uma borboleta. Tudo isso, uma ação minha, ela reverberou e ela teve esse efeito borboleta, ela mudou o futuro de todas as outras coisas. E é isso que diz a teoria do caos. Uma simples coisinha, uma simples ação, você não consegue calcular qual que vai ser o efeito dela, porque não vai ser só aquele efeito imediato. É um efeito em cascata. São infinitas variáveis. Mas o especialista, ele vai se concentrar naquilo ali e aí ele vai conseguir resolver o problema. E na nossa vida, para a gente não morrer de ansiedade, né, a gente tem que aprender a fazer isso da melhor forma, a escolher quais são as variáveis que são mais importantes e a gente conseguir tomar as nossas decisões de acordo com aquilo, com o que a gente acha importante, qual que vai ser a influência daquilo na minha vida, na vida dos outros, na natureza.
E por isso que o estudo da função é tão importante, porque a função é esse exercício, né? A gente conseguir colocar ali, nessas letrinhas matemáticas aí que a gente lendo parece abstrato, conjunto X, conjunto Y, a lei de formação, a gente consegue associar as variáveis de uma forma simples. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.